O esporte paralímpico, ele mudou a minha vida, ele me deu muitas oportunidades. E o esporte paralímpico mudou minha vida totalmente, né? Eu estava depressiva, achando que não ia entrar, não ia acontecer nada de bom mais na minha vida, aquela coisa que a gente fica, né? A pessoa com deficiência vai conseguir ver que a vida é muito mais além do que estar em uma cadeira de rodas, do que ser cego, do que ser deficiente físico. As primeiras modalidades esportivas adaptadas para pessoas com deficiência surgiram no fim da Segunda Guerra Mundial para reabilitar os soldados que lutaram na guerra e sofreram algum tipo de trauma. Desde o início das competições, o esporte deixou de ser amador e hoje atinge alto nível profissional. No dia 24 de agosto começam os Jogos Paralímpicos e o Dimensão Olímpica de hoje vai falar sobre o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. O esporte representa muito mais do que a conquista de uma medalha, o alcance de um pódio ou uma premiação financeira. E o esporte paralímpico, de modo mais especial, envolve valores fundamentais para toda a sociedade, como inclusão, acessibilidade e representatividade. Quem conversa sobre isso com a gente é o presidente do Comitê Internacional, Andrew Parsons, o ex-atleta paralímpico e atual vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Johansson Nascimento, e os atletas paralímpicos Susana Schnandor e Ruiter Silva. As Paralimpíadas, elas são simplesmente o único evento global voltado para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são celebradas, são valorizadas. Não existe outro evento, seja no próprio esporte, na cultura, na política, na economia, que faz isso. Então, é o momento em que a gente consegue, através do esporte, que é uma ferramenta que se conecta com as pessoas de uma maneira muito eficaz, né, muito simples, trazer luz para essa questão das pessoas com deficiência, né, colocá-las no topo da agenda, da discussão de inclusão social, e a gente está falando de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. 1 em cada 7 pessoas. E cada vez mais a Paralimpíada vem sendo reconhecida não só pelos feitos esportivos dos atletas, né, como atletas de alto rendimento, mas a importância da Paralimpíada para trazer essas discussões, para falar de uma parcela importante da população que muitas vezes ela é ignorada. E o esporte, não só, né, no esporte paralímpico, no esporte de maneira geral, ele tem esse papel de incluir, de alguma forma, uma pessoa na sociedade. E aí, olhando para a parte paralímpica por si só, esse poder é ainda maior, porque ainda temos muitos tabus, né, em relação à pessoa com deficiências, sobre a sua capacidade. A cada 4 anos não é o suficiente, mas seria mais difícil ainda se a gente não tivesse a Paralimpíada. Então é fundamental que a gente tenha esse evento, e o esporte conecta, né? Mais do que meia hora de alguém falando sobre inclusão social, uma prova com um atleta biamputado fazendo 100 metros rasos em 11 segundos. Quem observa isso, quem assiste isso, se conecta com uma experiência muito única, muito pessoal. E aí é que essa transformação vai acontecendo de forma individual, mas obviamente com a televisão, com as pessoas nos estádios, a gente acaba atingindo um número enorme de pessoas. Eu acho que o legado de 2016, da Paralimpíada no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foi mostrar para as pessoas como que a gente pode viver feliz, tendo um problema de saúde, tendo uma deficiência, né, tendo alguma dificuldade, como que o esporte pode mudar a vida da gente. Então, acho que a Paralimpíada do Rio, Giovana, deixou aquela coisa, tirou aquele estigma assim, coitadinho, né? Nada, coitadinho, nada, ali esporte de alto rendimento, cada um querendo fazer o seu melhor, né? Então, acho que, assim, mostrou também que o esporte muda a vida das pessoas. As pessoas não têm ideia de como que pode ser isso, pode acontecer isso, mas a diferença, assim, é gritante, assim, pode ajudar muita gente. As pessoas não vão enxergar um deficiente, vão enxergar um atleta, uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, que estamos lá treinando, nos dedicando, mas para tirar toda essa máscara, digamos assim, de aquele coitadinho, ele não consegue, o cego, o cadeirante, ele não pode fazer nada.
Antes, alguns atletas chegavam no Brasil com medalhas de ouro, recordes mundiais, e não tinha uma importância para essa medalha, para essa conquista. E hoje o atleta já vem com a medalha de uma competição dessa, ele já vem com status de herói, já vem com muita visibilidade em cima, patrocinadores. Então, tem se profissionalizado muito o esporte paralímpico. Então, desde a primeira vez que houve um revezamento da tocha paralímpica, primeira edição de Jogos Paralímpicos de Inverno, então essas coisas que vão colocando a Paralimpíada num patamar cada vez mais próximo dos Jogos Olímpicos, sim, são evidências, né, de que a gente está no caminho certo com o evento. Ele é mais importante, ele é mais relevante a cada edição que passa. A gente tem relatórios do sistema das Nações Unidas para os Direitos Humanos e outras ONGs que mostram que as pessoas com deficiência foram afetadas de forma desproporcional. Então, essa desigualdade que existe nas diversas sociedades do mundo, ela foi destacada, né? Ela ficou mais evidente durante esse regime da pandemia. Então, a gente acha que é um momento ideal, super importante, para trazer de volta as pessoas com deficiência para o centro da discussão sobre inclusão. E como a gente vem falando, se a cada 4 anos não é o suficiente, você calcule se esses jogos fossem cancelados, a gente estivesse falando de um hiato aí de 8 anos entre Rio e Paris. Então, é preciso que a gente tenha essas discussões, enfrente essas questões agora. Por isso, organizar a Paralimpíada agora, né? Ela é talvez a edição de jogos mais importantes que a gente vai ter, essa de Tóquio 2020. A preparação das equipes e a organização dos jogos foi adiada em 1 ano em razão da pandemia. Na edição desse ano, há várias restrições e protocolos para evitar a propagação do vírus e garantir a saúde e a segurança de todos. Foi bem complicado o ano passado, em março de 2020, as competições locais de treinamento, tudo foi interrompido, então não se sabia ainda se ia ter Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, então ficou essa incerteza e tiveram tudo que ser adiado por 1 ano. Eu me programei para competir em 2020, né, como todo mundo, e daqui a pouco acabou tudo, né? Não sabe se vai ter, como é que vai ser, fechar, o CT teve que fechar, né? A gente não pôde treinar mais lá. Foi muito difícil essa indefinição, né? Porque eu estava preparado para nadar em 2020, né? Emagreci 12 quilos, assim, troquei de técnico, acho que fiz um monte de, assim, saí da minha zona de conforto, sabe, para buscar a medalha em Tóquio e daqui a pouco puxar o tapete, né? Não tem mais lugar para treinar, não sabe se vai ter Paralimpíada, como é que vai ser. E o período mais difícil para mim foi no começo da pandemia, né? Que na verdade a pandemia já se colocava presente nos países asiáticos e chegando na Europa. Nós chegamos a viajar para a Itália para fazer uma competição em Lignano Sabbiadoro, na Itália. E nós chegamos num dia e à noite desse mesmo dia ficamos sabendo que o evento acabava de ser cancelado. E ali para nós foi um baque muito grande, porque no Brasil ainda não se tinha chegado, assim, a gente vinha em noticiário, né? E aí cancelou também. E 1 semana depois, no nosso centro de treinamento, recebemos a notícia que ia fechar. Aí foi a pior parte para mim, assim, é um momento de que eu não tinha mais lugar para treinar, porque o CT aqui estava fechado. E até então, a organização dos jogos batia o pé que iria acontecer de maneira normal a Olimpíada e Paralimpíada. Eu fiquei rodando, mano, nem uma doida. Onde abriu uma piscina eu ia treinar, sem saber se a Paralimpíada ia acontecer ou não, né? Aí no fim adiaram, no início eu fiquei triste, mas depois eu pensei assim, putz, eu tenho mais 1 ano para me preparar, né? Então vamos treinar mais. E foi o que aconteceu, né? O meu tempo da minha prova, que é o 150 medley, a gente nada costas, peito e peral só, eu tinha tempo de 3:11, eu fiz 3:05 na seletiva. Então eu melhorei bastante. E então esse foi o lado bom, né? Tipo, pude melhorar mais e quem sabe brigar, quem sabe não, vou pra Tóquio para brigar por uma medalha aí, e se Deus quiser vou trazer ela pra gente. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu respirar um pouco mais, ficar mais tranquilo. Eu consegui me manter treinando em Uberlândia.
Em junho de 2020, reabriu o CT. Então, eu fiquei praticamente 6 meses em Uberlândia, né? E aí, em junho, reabriu o CT, voltamos para cá, e aí, com todos os protocolos, uma rotina um pouco diferente, mas a gente já se aproximava do que nós fazíamos antes, né? Quando começou a voltar as coisas da pandemia, a gente começava a ficar nervoso, porque, tipo, sei lá, vou dar um exemplo, na Austrália tá todo mundo treinando já, tá tudo aberto, acabou a pandemia, a gente parado, sabe? Então deu muita agonia, assim, mas aí agora normalizou tudo, né? Espero que isso cada vez melhore mais. E vai ser uma Paralimpíada diferente, né, Giovana? Por causa da pandemia, a gente tem vários protocolos que a gente está fazendo contra a Covid, né? Quando a gente começou a planejar os jogos, você teve que elencar princípios que iam nortear a organização dos jogos sob o regime de pandemia. E o número 1 é saúde. Então, você tem restrição de movimento, muita. Então, atletas vão da vila para o local de instalação, do local de instalação para a vila. Terminam sua participação nos jogos, tem 24 horas para deixar o país. Então, você tem uma série de medidas que são muito restritivas de movimento, de monitoramento, e os testes. Além das medidas, obviamente, de limpeza, desinfecção da vila, dos quartos, do sistema de transporte, das instalações. Todas as instalações esportivas são as mesmas, desde o estádio olímpico, o complexo aquático, até as instalações não competitivas, né? A vila, centro de imprensa, os hotéis específicos. E os atletas, eu diria que e o espírito, eu acho que são essas as coisas que ficam. O resto foi praticamente todo alterado. Então, como vai ser a alimentação dos atletas? Foi absolutamente alterado. A forma como eles vão se alimentar na vila. Como nós vamos transportar os atletas? Radicalmente alterado. Qual vai ser o comportamento dos atletas dentro da vila e nas instalações esportivas? Completamente modificado. Como é que vai ser o comportamento do público? Né? O público está sendo orientado a não gritar. Quando você já teve uma edição de Jogos Olímpicos Paralímpicos, você pediu para o público ficar quietinho. Então, absolutamente tudo foi mudado, menos os atores principais, que são os atletas, os locais de competição e esse espírito. Pega uma transição bem complicada, porque ainda em meados de julho do ano passado, eu ainda estava treinando para essa Paralimpíada. Hoje, eu aqui na vice-presidência do CPB, comecei essa minha nova função agora em janeiro de 2021. Então, tem sido muitos desafios na gestão esportiva. São 253 atletas que estão indo para Tóquio para estar competindo, então é um desafio enorme levar a maior delegação brasileira fora do Brasil. Essa é a maior, e eu tenho certeza que o desafio vai ser grande, mas do mesmo jeito que esse desafio é grande, as conquistas serão proporcionalmente grandes também. A gente tem que se preparar fisicamente, mentalmente, né? Dieta, coisa, tudo, então a gente vai tudo regradinho ali com a alimentação, tudo, água com limão, não sei. E a gente não vai comer, a gente se alimenta, né? É diferente. Mas faz parte, né? E a gente abrir mão dessas coisas, assim, quando você põe medalha no peito, não tem preço, né? A minha perspectiva enquanto presidente do IPC é que os jogos sejam entregues de uma maneira mais segura possível. Essa é a minha expectativa, que a gente consiga convencer cada tipo cada personagem, cada diferente população que a gente tem nos jogos, atletas, comissão técnica, né, voluntários, imprensa, do seu papel importante para que os jogos como um todo sejam seguros. Então, que cada um cumpra o seu papel. Então, esse é um pouco o que eu espero. Cada atleta individualmente continua com seus sonhos. Os sonhos intocados, mas claro que a preparação deles foi diferente, o processo de qualificação foi diferente. Então, não foi fácil para os atletas chegarem aos Jogos Paralímpicos. Mas nesse aspecto de resultado, eu acho que os sonhos são os mesmos. E, enfim, a expectativa ainda é enorme porque os jogos sejam jogos incríveis e que signifiquem muito para o mundo, para as pessoas com deficiência. E, obviamente, que individualmente para cada atleta que eles consigam atingir seus objetivos que eles planejaram durante aí 4 anos, 5 anos, na verdade. Eu acredito, esse ano eu já melhorei todas as minhas marcas pessoais na nossa seletiva e estou muito próximo, né, da medalha, assim, né, o primeiro objetivo, claro, é entrar na final. E na final, na minha categoria, né, não só na minha, mas numa Paralimpíada, os tempos são muito próximos. Então, para você ficar em primeiro ou em oitavo, a diferença é minúscula.
né? Então, eu estou muito confiante naquilo que nós trabalhamos aqui, aquilo que nós estamos desenvolvendo. Eu vou para brigar pela medalha, Giovana, no 150 metros. Atualmente eu estou em segundo tempo no ranking mundial. Eu sei que na Paralimpíada sempre parece um monte de gente que a gente não sabe, não está no ranking ainda. E eu tenho um tempo de 3,5. Eu creio que para mim ganhar uma medalha eu tenho que dar abaixo de 3. Mas ano passado eu dava 3,11, eu já dou 3,5, então nada é impossível, né? E é uma ansiedade, né? Pra chegar lá, mesmo que seja uma Paralimpíada diferente, eu acho que não vai ter público. Mas eu acho que vai ter um significado muito diferente pra gente, né? Depois de tantas vidas aí que se perderam, né, por causa da Covid, eu acho que você não pode incluir em homenagem a todas elas aí, com certeza, se Deus quiser. Eu tenho certeza que a equipe que está indo é extremamente qualificada, todo o nosso departamento técnico, toda a equipe do CPB fez um bom trabalho para estar levando esses atletas para o outro lado do mundo e está trazendo bons resultados. Eu tenho certeza que vocês vão escutar muitas vezes o hino nacional, vão vibrar com nossos atletas, então pode esperar que serão jogos que entrarão para a história. Continue vibrando, que os atletas se prepararam muito bem para representar todos vocês.